Tenho uma pergunta para você. Você anda meio cansado, desanimado? Você já experimentou em algum momento da sua vida uma fadiga, um abatimento, assim, algo no extremo? O texto de hoje é o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 4. É um trecho um pouco mais longo, mas preste muita atenção no que a palavra de Deus diz, porque nós vamos extrair daqui 3 lições para nós não cansarmos e desanimarmos, tá bom? Hebreus 12 diz, versículo 1 ao 4 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O texto de hoje nos apresenta 3 lições para nós não cansarmos, não desanimarmos. Em primeiro lugar, tendo o olhar fixos em Jesus. Nós devemos focar em Cristo. O trajeto, a corrida da nossa vida deve ser olhando para Jesus, não olhando para as circunstâncias. As circunstâncias nos assustam, as circunstâncias nos amedrontam, as circunstâncias querem nos paralisar, mas nós devemos olhar com firmeza para Jesus. Em segundo lugar, meditar na obra de Jesus. O texto diz: pensem bem na oposição dos pecadores que Jesus suportou. Pensem bem na cruz que Jesus suportou. Ele desprezou a vergonha, ele assentou-se à direita de Deus, ele ressurgiu, ele vive, ele voltará. Pensem nessas coisas, pensem bem nisso. E em terceiro lugar, lutar contra o pecado, se livrar de tudo que nos atrapalha nessa corrida, se livrar do pecado que nos envolve. Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, fala acerca das 2 vindas de Cristo. A primeira manifestação em graça e a segunda manifestação em glória. E o que nós devemos fazer nesse intervalo de tempo? Nós devemos renunciar em piedade e nós devemos viver em santidade. Nesta era presente, neste momento. Ainda nós não lutamos contra o pecado, então não resistimos, não renunciamos à impiedade, não estamos vivendo em santidade da forma como nós deveríamos, porque o texto diz que nós, na luta contra o pecado, não lutamos até o ponto de derramar o próprio sangue. Amigo, fomos chamados para lutar contra o pecado, não fazermos acordos de paz com ele. Então, se nós fizermos isso, olharmos para Jesus, pensarmos na obra de Jesus e lutarmos contra o pecado, nós não ficaremos cansados e desanimados. Então sonde o coração. Se você anda cansado e desanimado, sonde o seu coração. Tente identificar quais são as circunstâncias no qual que você tem dedicado muita atenção. Tente observar o que tem ocupado boa parte do seu pensamento. E tente identificar quais são as áreas da sua vida que o pecado tem ganhado terreno. Paralelo a essa sondagem espiritual, é muito importante também que você procure um médico. Peça a ele um check-up. O ser humano é uma unidade, é um ser vivente, segundo a palavra. E essa unidade ela é composta de uma parte imaterial, que envolve os nossos pensamentos, emoções, vontade, consciência, e uma parte material, que é formado pelo nosso corpo físico. Então é fundamental que você solicite um médico para ver se não existe algo na parte orgânica, na parte física, alguns elementos que podem estar contribuindo para o seu cansaço e o seu desânimo. Essas 2 áreas elas devem então caminhar junto, tanto a parte imaterial como a parte material, para nós não cansarmos, para nós não desanimarmos, não vivermos abatido.
Então vamos olhar para Jesus, vamos pensar na obra de Jesus e vamos lutar contra o pecado, até o ponto, se necessário for, de derramar o nosso próprio sangue. Que Deus te abençoe a viver, correr com perseverança, sem abatimento e sem cansaço, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe.